Salve torcida corintiana, vamos estar falando aqui uma sugestão e eu vou trazer minha opinião o que o Corinthians deve fazer, que já passou da hora, que deveria já estar tendo essa atitude e essa ideia de fazer isso aí para ontem, para já, que é ir atrás do atacante Everton Cebolinha do Flamengo. Por que eu tô falando isso, gente? Quem viu e ouviu principalmente cada palavra do que eu disse no vídeo anterior falando em relação ao Vitinho, vai entender muito bem, vai entender com clareza e perfeitamente o que eu vou trazer nesse vídeo aqui. O propósito desse vídeo aqui falando sobre Everton Cebolinha aí, uma possibilidade que deveria sim ser debatida aí pela diretoria de futebol do Corinthians. Por que não tentar a contratação de Everton Cebolinha para o ataque do Corinthians? Bom, gente, para quem não sabe, o jogador está no impasse. Ele ainda não renovou o contrato com o Flamengo. O contrato dele só vai até o meio desse ano com o Flamengo. Não renovou ainda com a equipe do Flamengo. Só mostra que ele não está tão satisfeito assim na equipe do Flamengo. Por quê? Porque senão já teria renovado. Se ele está esperando até o último momento para renovar o contrato, é porque ele está esperando ver se as condições, se a situação dele melhora lá no time do Flamengo. E ao que tudo indica, com o passar do tempo, não. É um jogador que não é titular, é um jogador que não vem tendo uma sequência de jogos igual ele quer ter aí no futebol brasileiro. Ele é um reserva de luxo, podemos dizer assim, que o Flamengo tem no seu elenco. E é um jogador que é um desperdício você deixar no banco de reservas. Ele quer jogar e ele tem que ser titular de algum grande time. Isso é um fato. É um baita jogador. E no Corinthians, gente, tem espaço de sobra para ele ser titular. Ele pode ser titular do Corinthians. Ele com certeza não só seria titular, como com certeza brilharia com a camisa do Corinthians. Por que, que a diretoria do Corinthians não tenta fazer aí uma proposta que seja de pré-contrato? Não tem problema, a gente espera o jogador no meio do ano. Não precisa ele vir agora. Se num pré-contrato, venha de graça para o Corinthians no meio do ano. Esteja feliz no timão. E eu espero que o salário não seja problema, porque o Corinthians já paga um alto salário para certos jogadores perebas, igual eu citei no vídeo passado aí, citando o Vitinho como grande exemplo. Vitinho ganha 800 mil por mês, gente. Não é possível que o Corinthians não entenda que o Everton Cebolinha vale o mesmo salário ou até mais. Claro que vale mais. Se o Everton Cebolinha quiser vir ganhando 1 milhão de salário por mês no Corinthians, tem que pagar. Que pague 1 milhão para o Everton Cebolinha. Que pague até mais. Que pague 1 milhão e 200, que pague 1 milhão e meio se for preciso. Quantos jogadores aí, perna de pau que o Corinthians tem aí? Vitinho, Pedro Raul. Pronto, problema resolvido. Só se livrar do salário do Vitinho e do Pedro Raul, você já paga o salário do Cebolinha. Pronto, problema resolvido. E aí você tem outros jogadores que você pode se livrar, Alex Santana, Charles, Kaká, que tá de saída aí, que tá indo embora. Fora que o Corinthians já teve uma grande economia salarial com a rescisão aí do José Martinez, com a saída de outros jogadores caros que não agregavam em nada no Corinthians. Pelo amor de Deus, o que é você se planejar e fazer aí uma engenharia financeira para trazer um baita jogador que é o Everton Cebolinha? Para vir, ser titular do ataque do Corinthians, fazer a diferença e fazer o que um atacante tem que fazer, que é gols, coisa que o senhor Vitinho não faz. Que é muito bem pago o Vitinho para não entregar o seu papel aí, que é fazer gols. Pô, gente, vamos ter inteligência, vamos ter um pouquinho de bom senso. Sabe o que é caro? Eu vou falar para vocês o que é caro. Caro é você pagar 700 mil para um Pedro Raul para mofar no banco, para não ser solução para nada, para estar lá encostado. Caro é você pagar 800 mil para um Vitinho que só entra em campo e cisca e não faz nada, que tem alergia de fazer gol, igual eu falei no vídeo passado. Isso é caro. Você gastar um salário altíssimo em jogadores que não vai agregar em absolutamente nada aí no Corinthians.
O Roger Guedes, que eu citei no vídeo passado aí falando do Vitinho, podem falar o que for. Era caro o salário dele? Era caro. Mas correspondia. Mas entregava bom futebol dentro de campo. Se pagava. Que é coisa que o Cebolinha vai fazer no Corinthians, eu não tenho a menor dúvida. É um jogador que já está adaptado ao futebol brasileiro. É um jogador que tem as características que o Corinthians precisa, necessita, na verdade. O Corinthians não tem esse jogador no atual elenco ali no ataque. Principalmente na ponta esquerda, porque o Memphis Depay não é esse jogador. Memphis Depay não é ponta. Memphis Depay é segundo atacante. Pode ser um meio atacante, pode ser um falso 9, mas ele não é aquele ponta, driblador, velocista. Não é, fiel. Não dá para ficar esperando isso do Memphis Depay. A gente necessita urgentemente de um jogador como o Everton Cebolinha. Desde que saiu o Roger Guedes, qual foi o jogador que mais chegou próximo aí ao nível do Roger Guedes? O Wesley. E aí foi vendido, foi embora. E depois teve quem? Corinthians que não tem o costume mais de jogar com atacantes abertos pelo lado do campo. Os famosos pontas. Por causa que aquele esquema nojento do Ramon Dias não permitia. Ramon Dias não jogava com ponta. Jogava naquele 4-4-2 losango. Ramon Dias já foi embora. Não precisa mais o Corinthians ficar preso nesse esquema tático. O Corinthians precisa mudar o jeito de jogar, precisa ter atacantes pelo lado do campo, sim. Hoje, com o futebol moderno, os times têm que jogar para frente, os times têm que ter esse tipo de jogador para quebrar a linha, para poder desequilibrar, com um drible, com uma jogada de velocidade na linha de fundo, fazer a diferença. A gente não tem esse jogador. Precisamos ter um jogador como o Everton Cebolinha. Se precisar pagar 1 milhão de salário, 1,5 milhão, que pague. Manda uma proposta, vai lá, Marcelo Paes. Conversa com o jogador, ele que é seu conterrâneo. Para quem não sabe, aí o Cebolinha é cearense. Igual o Marcelo Paes, conversa com o jogador, seduz ele, faz uma proposta, oferece um bom salário, oferece um bom tempo de contrato, faz uma proposta a longo prazo de carreira para ele, para quem sabe ele voltar aí para uma seleção brasileira. Não custa nada. Dá para fazer uma proposta, dá para fazer aí uma estratégia, uma engenharia financeira sim para trazer o jogador viria de graça. Que seja, a gente espera por ele no meio do ano, para não ter que desembolsar nada para o Flamengo. Manda um pré-contrato, manda um fax pro agente do Cebolinha. Manda ele assinar um pré-contrato, vamos fechar com esse jogador. Vamos aproveitar que tá tendo esse impasse, essa incerteza dele no Flamengo. Vamos acordar a diretoria de futebol do Corinthians, pelo amor de Deus. Tem um baita jogador dando sopa aí. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Corinthians, no mínimo, deveria tentar esse jogador. Para mim, é uma baita oportunidade aí desperdiçada pelo Corinthians. Não custa nada, o não você já tem, o que vier é lucro. Se o jogador não quiser abrir mão do salário que ele tem no Flamengo, ou não quiser sair do Flamengo e for renovar com o Flamengo, no fim das contas, tudo bem, não tem problema. Faz parte, acontece. Mas tem que tentar, pelo menos, a contratação desse jogador. Não pode deixar de tentar trazer um jogador como Everton Cebolinha. É uma baita oportunidade. A brecha tá aí. Vamos trabalhar, Marcelo Paes. Eu sei que você tá aí tomando um certo cuidado, tendo uma cautela com essa questão para não extrapolar a folha salarial. Mas sabe o que é extrapolar a folha salarial, Marcelo Paes? Sabe o que é incompetência e irresponsabilidade? É você ter dois jogadores na folha salarial como Pedro Raul e Vitinho, custando aí seus 700, seus 800 mil, e não entra em campo e não agrega em nada. O Everton Cebolinha é investimento, Marcelo Paes. Depois você pode readequar essa folha financeira aí, salarial do Corinthians aí, dispensando aí o próprio Pedro Raul, o próprio Vitinho, entre outros jogadores perebas que tá cheio aí no Corinthians ainda. Depois você dá um jeito. Você é bem pago e você trabalha para isso. É a sua função. Mas não deixe de tentar o Everton Cebolinha por conta que o salário é alto, porque é jogador caro. Atacante é caro mesmo, Marcelo Paes. Atacante que faz gol, que é craque, que é diferenciado como o Everton Cebolinha, custa caro. É investimento. Tem que pagar o salário alto. Ou vocês preferem continuar aí com esses pereba do Pedro Raul e do Vitinho aí, custando alto e não entregando nada dentro de campo?
O que seria caro? Bom, minha opinião, né? Mas deixa aí, fiel. Vocês aprovam o Corinthians aí tentar a contratação de Everton Cebolinha aí? Deixe sua opinião aí nos comentários que eu queria saber, ok? Deixe seu like para fortalecer, que esse vídeo merece. É muito importante o seu like aí para o nosso conteúdo ser recomendado para mais torcedores do Corinthians, tá? Para mais corintianos conhecer o nosso trabalho aqui, os nossos conteúdos aqui no Fiel Timão. Se inscreva aí no canal também, que é importante a sua inscrição. Ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima. Valeu. E vai, Corinthians!